Bom, vamos entrar no novo Perek. Para entender o Perek, vamos fazer algumas introduções. Primeiro é o seguinte, pela Torá, a Yavamá, ela só é comprada, entre aspas, para o Yavam, através de Biá. Ponto. Como está escrito no Pasuk, Yavamá e avó, vai vir sobre ele, vai ter relações, etc. Quer dizer, através da relação que eles são, que ela é, eles consumam, vamos dizer assim, o Ibum. Mas Ramim fizeram a Takaná para não ter relação sem ter Kiddushin, Kesef ou Shtar. Ou seja, aliança, um tipo de Ktubá, um tipo de documento, etc. Takaná de Ramim. Pela Torá, só a Biá. Ramim falaram para ter também o Shtar ou Kesef. Do jeito que se casa todas as mulheres, senão vai virar uma bagunça total. Esse Kiddushin a gente chama de quê? Ma'amar. Toda vez que a gente fala Ma'amar, é esse Kiddushin antes da consumação do Ibum. Ou Kesef ou Shtar. Ou uma aliança, ou algum tipo de Kesef, ou outra coisa. Ou Shtar, ou o tipo da Ktubá, da negócio. Esse Ma'amar, ele não... Esse Ma'amar, então, não compra, vamos dizer assim, o Ibum só para Humra. É só para Humra. Como a gente viu nos outros para aqui. Só para Humra. Quer dizer, a gente vai ver, esse Perek agora vai explicar qual é a Humra. Quer dizer, não facilita, né? Complica a situação. E acaba que não fez Ibum, mas também está proibido para todo mundo. Vamos ver dentro depois. Segunda coisa que a gente tem são 3 introduções. A segunda é a seguinte. A Yavamá, ela não está apturá, não tá isenta da ligação que ela tem com o Yavam, para ficar permitida para casar com qualquer um, só com Khalitzah. Vamos supor que o Yavam agora deu para ela um get. Não deu, fez Khalitzah, deu um get, igual se dá para todas as outras mulheres que estão casadas. Então, Ramim falaram que esse get também é só para Humra. Não libera ela, mas também ele não pode mais fazer Ibum. Ela está sulá para fazer agora Ibum porque ele deu o gueto. Mas do lado não está liberado para casar com qualquer um porque não fez Khalitzah. Mas ele também é só para Humra. E mais, está proibido todos os saroteias sobre ele e todos os outros irmãos. Todas as sarotas. E falar que é para proibir ele para todas as parentes dela também, e também ela agora ela está proibida para Cohen, já que ela já deu o gueto, mas não valeu como a Khalitzah, tem que fazer a Khalitzah. Só pode casar com as pessoas que não fazer a Khalitzah. A terceira e última introdução, o Yavam, que fez um Ma'amar com a Yavamá. Ma'amar é a gente se lembra, Kiddushin não é Ktubá, não é Ktubá, é o tipo do contrato, ou aliança, etc. E não quer mais fazer Ibum. Ele fez Ma'amar. Por um lado ele meio que casou, mas ele não consumou o Ibum. Mas ele agora falou, não quero mais. Então fala Ramim, precisa dar o gueto por causa do Ma'amar, e precisa fazer a Khalitzah, porque ela ainda não consumou o Ibum, não pode estar liberado para outra antes da Khalitzah. Fez Ibum, tem que fazer a Khalitzah. Então precisa fazer os dois. Se ele fez o Ma'amar, não vai fazer Ibum, precisa fazer o gueto e precisa fazer a Khalitzah. Gueto para tirar o Ma'amar, vamos dizer assim, e Khalitzah para tirar a ligação de Ibum que eles têm entre eles, certo? Vamos ver dentro agora. Vai Gabriel Omer fala Mishnah. En get achar get. Vamos supor que um Ibum caiu para ele 2 mulheres e um irmão, não, um mesmo irmão caiu 2 mulheres a pedir para fazer Ibum. Por exemplo, está aqui 2 mulheres, tá bom? Ele deu um gueto para uma. Depois ele pegou e deu o gueto para a segunda. Fala Rabban Gamliel, o gueto da segunda não vale, não é nada. E não proíbe ele para as parentes dela. E também, a partir do momento que ele deu o gueto para a primeira esposa, já tirou das outras a ligação. Por mais que não tenha feito Khalitzah. No momento que ele deu o gueto, ele sinalizou que alguma coisa que é com ela, a outra acabou, não é mais nada. Assim também. Tá bom. Vamos lá.
Veló mamar, lachar mamar, também, mesma coisa se ele fez um mamar com as duas. Ele não fez ibum ainda, mas fez um mamar. Quer dizer, deu uma aliança para as duas, deu um estar, um contrato, para um tipo de ktubá para as duas. Para as duas esposas do irmão, que olha na frente dele. Deu para as duas, também não foi nada. Veló beilá, char beilá. Quer dizer, tudo isso aqui é tanto se for, desculpa, vou voltar um pouco. Se ele deu, uma pessoa deu para dois que ganharam do irmão, ou se dois irmãos deram para uma Yavamá. O segundo para Rabbi Gamliel, o segundo nunca valeu nada. No caso do mamar, achar mamar, um mamar depois do outro. Quer dizer, o irmão faleceu, tinha duas mulheres, caiu aqui na frente dele, duas mulheres, fez mamar com as duas. Ou o irmão faleceu, tinha uma mulher, e os dois irmãos fizeram mamar com ela. O segundo não valeu nada. Ele pode querer casar com duas? Quê? Ele pode querer casar com duas Evamot? Não, isso foi Rabbi Gamliel. Não pode. Mas mesmo que ele não tenha feito o ibum ou a chalitzá com alguma das duas. Isso. Que? O irmão era casado com duas mulheres e morreu sem filho nenhuma das duas. Isso. O irmão não pode pegar as duas? Não. Sempre fala que quando faz ibum com uma, outra liberado. Ou se faz alistar com uma, outra então, mas ele não pode optar em ficar com as duas? Não. Faz um Não, ibum, faz um Evamot. Que? Não. Não pelo passu. Yevamá, voelé, verakachalo leishá veibma. Então, só uma. Vamos lá. O Mamar, mesma coisa do Mamar. Quer dizer, faleceu ou com duas, casado com duas mulheres, faleceu as duas para um, ele fez Mamar com as duas, segunda nada. Ou que faleceu com uma mulher só, e uma caiu para Ibum. E aqui tinham dois irmãos, dois fizeram Mamar, o segundo não é nada para Mamar. Veló beilá, lachar beilá. Quer dizer, se veio um deles e fez o Ibum, ou que vieram dois Evamim, desculpa, se ele fez o Ibum com as duas, o segundo Ibum não valeu nada, ou que vieram dois Evamim, ou dois irmãos fizeram os dois Ibum com uma, o segundo que fez não valeu nada, e a segunda relação que ele teve, é uma relação de snut, uma relação de proibição. Veló, chalitzá, e nem chalitzá depois da chalitzá, quer dizer, já fez chalitzá com uma, fez chalitzá com a segunda, não é nada, e a segunda não está proibida para Cohen. Só a primeira? Mas está proibido para ele. Para ele, com certeza, quando fez a chalitzá a primeira, a segunda já está proibida para ele. Vachamim omrim, isso é a opinião de Rabbi Gamliel. Chamim ele fala o seguinte: Yesh get achar get, vesh mamar achar mamar. Uma vez que o get ou o mamar não libera ou não casa completamente com a Yevamá, quer dizer, o get e o mamar aqui não é a mitzvah, então existe get depois do get e existe o mamar depois do mamar. Porque ele não se juntou completamente, nem separou completamente. Quando ele faz o ibum, biá, ou ele faz a chalitzá. Se ele fez um gueto ou um mamar, para Ramim valeu os dois agora. Complicou o caso todo. Aval, lo achar beilá, lo achar chalitzá. Mas para Ramim, depois da biá, depois da beilá, que depois eles consumaram o ibum, e ele fez a mesma coisa quando não valeu nada, porque já está consumado o ibum, ou depois ele fez chalitzá, também não valeu nada o que ele fez com a outra, né? Porque já deu a chalitzá, ou se outro fez com ela também não valeu nada, porque já fez a biá e fez chalitzá. Fala Gmará, Ketzá. Fala Mishnah Ketzad. E a Gemara vai explicar que esse Ketzad não está falando como assim é o Machalot Rabbi Gamliel Chamim, como a gente vê na Mishnah, e sim está falando sobre. Está começando uma Mishnah nova aqui. Ketzad. Asa Mamar Bevam Tov Natan Laget. Vamos supor que o Yavam ele fez uma amar com ela, quer dizer, deu uma aliança, ou deu um contrato, etc., e deu um gueto. Mesmo assim, fala Mishnah, Seichai Menu Chalitzá, precisa fazer Chalitzá com ela. E uma vez que deu o gueto, é proibido. Mas o gueto não tem negócio de também pagar para ela o gueto, pagar para ela Ketubá, esse negócio? O gueto? É, a pessoa acaba tendo que pagar Ketubá, tem uma parada dessa. A Chalitzá já não tem. É diferente, né? Mas aqui também não é Ketubá que faz. É o Star que faz aqui não é Ketubá. Vamos ver depois como é que é o... Não, mas ele está dando guerra como se fosse o marido, o irmão? Não. Quando o marido faleceu... Deixou uma Ketubá lá que... Tá bom, e ela ficou viúva. Ela tem viúva direito. Tem direito a Ketubá. Isso. Essa parte a gente já viu mais para trás. Se ele fez a Chalitzá, ela tem direito a Ketubá.
Se ele casou, então ele incorpora, ela leva a Ketubá junto, ele fez Ibum, leva o que ela tem na Ketubá. Mas isso aqui é outra história. A Ketubá do primeiro marido. Parte do Ibum não é Ketubá, é diferente o negócio. O cara vai dar direto o gueto? Por que ele daria direto um gueto? Porque é o seguinte, vamos supor que ele tem uma ligação com ela. Ibum? Mas não fez o Ibum ainda. Tem a ligação. Então tem que fazer Khalitsa para ela ficar liberada. Toma aqui um gueto. Pum, escreveu, chamou dois testemunhos, escreveu. O cara faria isso, ele tem que fazer uma realização. O que é? Por que ele faria isso? Ele tem que fazer uma realização. Para que ele faria um negócio desse? Então, Ramim falaram o seguinte, a gente não pode falar que esse gueto não vale nada. Porque senão vão achar que gueto nunca vale nada. A pessoa errou, não então, sabia que tinha que fazer Khalitsa. Vamos supor que ele não sabia. Deu um gueto. Agora ele tem que fazer Khalitsa, mas ele é proibido de fazer Ibum agora. Tosfot fala que não. Tosfot fala que se ele deu um gueto por causa do Ma'amar, se ele deu um gueto assim estável, deu um gueto é proibido de fazer Ibum, tem que fazer Khalitsa. Agora, o caso aqui é o caso que ele deu um Ma'amar, fez um Ma'amar e depois deu um gueto. Aqui alguns falam que é proibido de fazer Ibum, tem que fazer Khalitsa. Se cai menos Khalitsa. Então essa história que se ele deu um gueto só para o Ma'amar, então ele acaba com a Humra, mas não acaba com a Samamar. Acho que a pessoa pode se divorciar e depois voltar a casar, se não teve outro. Nesse caso não, porque a partir do momento que você desligou a ligação de Ibum, ela volta para a proibição de esposa do irmão. Esposa do irmão. E aí acabou. Pode descansar. O Ibum é a exceção da exceção. Assam Amar Bachalitza. Se ele fez Ma'amar e Khalitsa, quer dizer, ele fez Ma'amar, que é a Humra de Ramim, e fez Khalitsa. Khalitsa tirou Ibum. Se cai menos do gueto, precisa de um gueto para tirar o Ma'amar. Quer dizer, se ele vai fazer Ibum pela Takanat, Ramim é o seguinte: se ele vai fazer Ibum, Ramim falaram, faz igual um casamento convencional, vamos dizer assim, mais ou menos, e você precisa também da aliança. E depois fazer consumar o Ibum. Agora, no caso que ele fez esse negócio de aliança, o contrato, a Ketubá e tal, e fez a Khalitsa. Agora precisa do gueto para liberar o contrato convencional, vamos dizer assim. Assam Amar o Bala, agora se ele fez um Ma'amar e fez a Beilá, quer dizer, ele fez a parte do casamento convencional, depois ele fez a Beilá, também teve relações com ela para fazer Ibum. Arizok a mitzvah é a mitzvah de Ibum. Ponto. Mesmo que na Torá do Devamai Avoelea e não precisaria do Ma'amar, assim que Ramim fizeram a Takanat de Ramim, para assim ter o Ma'amar e depois a Biá. Vamos. Outra Mishnah. Natan Get, deu o Get para Evamar, Vassá Ma'amar e fez Ma'amar, depois que já tinha dado o Get. Srichá Get vai Khalitsa, precisa do Get de novo, por causa do segundo Ma'amar, quer dizer, do Ma'amar e depois do Get, e precisa da Khalitsa, acabou, já que ele fez o Get, ele vai fazer Khalitsa. Natan Get, agora se ele deu o Get, e fez e consumou o Ibum, então por um lado ele deu um Get, que seria Lechumra, mas por outro lado ele fez Ibum, agora tem problema. Srichá Get vai Khalitsa, ele precisa dar o Get e a Khalitsa. Precisa fazer Khalitsa, uma vez que ele deu o primeiro Get. Natan Get vai Khalitsa, ele deu o Get, deu a Khalitsa e fez a Khalitsa, é na Khalitsa, acabou. Depois da Khalitsa, não tem nada, completamente liberado. Khalatz, ele fez a Khalitsa Vassam Amar, ele fez a Khalitsa e depois ele deu um contrato, uma aliança para a mulher. Fala agora. Natan Get, e também no mesmo caso se Khalatz, se ele fez a Khalitsa, ou ele deu o contrato depois, ou se ele deu o Get, ou se ele fez o Beilá. Ou que ele deu um Get, ou que ele fez ou que eles fizeram que tiveram relação depois da Khalitsa, ou Baal, ou se ele teve relação, Vassam Amar depois fez o Ma'amar, Natan Get, ou que depois ele deu um Get, ou que depois ele fez a Khalitsa, é na Khalitsa, depois da Khalitsa, não tem mais nada, e o que ele fez? Se ele teve relação de proibição, e se ele teve, a nossa Mishnah, agora vai falar que a Mishnah está como Rabi Akiva, que fala que do Shin não pega dos Hayavei Lav, que são Lav, que são proibidos. Porque uma vez que fez a Khalitsa, não pode mais ter relação. Se você fez que do Shin, você fez Ketubá, tudo não valeu nada, de acordo com o Rabi Akiva. Achad Evamah v'achad leavam, desculpa, Achad Evamah, Achad, leavam Echad, v'achad shnei Evamot leavam Echad, tanto se é uma Evamah, tanto se é duas Evamot de um irmão,
que foram na frente de um Yavam, o din é o mesmo. Quer dizer, depois do get, ou depois do Ma'amar, do primeiro get, depois do Ma'amar, e não tem nada depois da Biá ou depois da Khalitsa. Quer dizer, como a gente viu, Biá e Khalitsa, ou é completamente bum, ou é completamente separado. Quarta Mishnah, Ketzad. Aqui, aí está tudo junto. Aqui nas Mishnah são Mishnah separados. Ketzad. Como é que é o din com 2 Evamot para um Yavam? Quer dizer, o cara era casado com duas mulheres. Assama mamar bazó, sechot negitin. Se ele fez mamar com as duas, precisa dar os 2 get. Agora, Khalitsa, se ele fez Khalitsa, mas só precisa de uma Khalitsa. 2 gitin e um Khalitsa. Os 2 get para tirar a rumbra dos 2 mamar que ele fez, mas a Khalitsa só precisa, uma vez que ele fez Khalitsa com a outra está completamente liberada. Agora, mamar bazó e get bazó. Ele deu um mamar para uma e o get para outra. Se ele get para Khalitsa, ele precisa de get para o mamar e precisa de Khalitsa. Esse que fez o que fez o mamar precisa de get. Já que já deu o get para uma amiga, para outra que era casada também. Uma vez que ele deu o get para a segunda, ele ficou proibida para a primeira também. Então ele agora precisa dar o get. E precisa da Khalitsa para poder isentar a tzara dela. Mamar bazó, se ele fez mamar com uma, o vaalzó, sabe o que ele fez mamar com uma, e na outra ele teve relações, consumou o ibum. Sechot negitin para Khalitsa. Precisa do get para as duas, mas Khalitsa para uma. Que mesmo que ela fez uma biaca, mesmo que ele teve relações com uma que era para fazer Khalitsa, uma vez que ele foi depois de já ter feito uma marca a primeira, essa biá que ele teve foi biá psulá. Certo? Agora, outro caso. Ma'amar bazó vechalatz bazó. Ele fez ma'amar com uma, fez Khalitsa com a outra. Uma vez que ele fez Khalitsa com essa, libera a outra. Mas se ele já fez bom com uma? Não, ele fez ma'amar com uma. Mamar. Ele fez Khalitsa com a outra. Uma vez que ele fez Khalitsa com uma, libera todas. Já se fez ma'amar. Arishoná se get, mesmo assim, mesmo que não interessa, ele precisa dar o get para a primeira. E aí está liberado tudo. Uma faz Khalitsa, outra está liberado com get, mesmo para Ruma. Get lazó e get lazó. Agora você deu o get para as duas. Get para as duas. Se Chot também no Khalitsa, precisa fazer a Khalitsa com uma delas. Get lazó ba'aletzó. Deu o get para uma e teve relações com a outra. Se get para Khalitsa. Ele precisa dar get e Khalitsa para esse que ele teve relações. Já que ele deu get para a primeira, ele ficou proibido para fazer ibum com a segunda. Então precisa dar get e Khalitsa. Get lazó o cara, aquela que teve relação, o cara não tem que pagar que tu balhar nada. Então get que pagar que tu vai porque está viúva. A viúva tem que ganhar que tu vai. Agora, o caso aqui que tem duas mulheres casadas com o falecido. Não, mas uma vez que ele. No Mamar pode ser que não, mas uma vez que ele teve relações com ela, ele criou mas quase o que problema é o quê? É quase que um Kedoshim novo. O problema é o quê? É que ele deu o gueto para a primeira. Uma vez que ele deu o gueto para a primeira, A outra voltou a ser. a outra não tem mais nada com a outra, agora tem que resolver com a primeira. Mas da outra, quando ela foi, quando ele Quando foi ele com a teve outra, relações com a outra, ele criou um Kedoshim. Sulá. Isso é. Um Kinyan, tipo um Kinyan. O que ele fez aqui é. Uma verá. Muda Lelê. O nada, cara porque uma experimentou, vez que o cara ele foi fez- experimentar isso. Se Não, não, mas der, vez que não ele querer fez mais, o não vou ganhar mais que isso, né? Uma vez que ele deu o gueto para essa Pode fazer aqui, isso. uma vez que ele deu o gueto para essa aqui, ele tem que resolver com essa aqui. Ele já sinalizou, opa, estou resolvendo com essa aqui. Se ele teve relações com essa aqui, não é nada. Quer dizer, Ah, virá. não é, haverá, mas não é que não é nada, porque a Mishnah ela fala de gueto para Khalitsa. Precisa dar o gueto E vai só pra quem? e precisa dar. Agora ele não vai ficar com nenhuma das duas, então, mais. Não, gueto para as duas e Khalitsa para uma das duas. Não, mas aquela que ele teve relação tem que pagar nada? Tem que. É, o cara fez como se fosse um Kinyan aqui. Precisa dar o gueto para as duas. Pagar, ela recebe a ketubá do falecido. Gueto lazó, mamar bazó. Fez um gueto com uma e mamar com a outra. Sircha gueto para Khalitsa. Ele deu o gueto para uma e depois deu o mamar para a segunda. Fala a Mishnah. Essa que fez mamar precisa do gueto para o mamar que fez. E uma das duas precisa de Khalitsa. Para elas poderem estar
liberados para casar com outra pessoa. Gueto lazov é halatz lazov. Agora, se ele fez halitzá gueto para essa aqui, um gueto, e halitzá com a outra, é na halitzá com uma. Ao invés de fez halitzá, estão as duas liberadas. Certo? Vamos lá. A Mishnah agora vai falar de duas evamot, de um irmão, que veio para um yavam. Halatz ve halatz. Nesse outro caso, podia ser duas evamot, de dois irmãos até. Halatz ve halatz. Se ele fez halitzá aqui, com uma, e depois fez halitzá com a segunda. Ele fez halitzá com as duas. Duas caíram para ele, ele fez halitzá com as duas. Ou, halatz ve samamar. Ou que ele fez halitzá com uma e mamar com a outra. Natan gueto baal. Ou que ele fez gueto para uma e teve relações com a outra. Ou, baal ou baal. Se ele teve relações com as duas. Ou, baal ve samamar. Ou que ele fez uma relação com uma e deu mamar para a outra. Natan gueto ve halatz. Ou que ele deu gueto para uma e halitzá para a outra. Fala com a Mishnah. É na halitzá klum. Depois que fez a halitzá, não tem mais nada. Tudo que fez depois, ou são relações proibidas, ou são gueto que, como se tivesse dado, se você pegar uma mulher hoje na rua e dar um gueto, não vale nada. Nunca teve ligação nenhuma. Depois que halitzá, a ligação está toda terminada. Ben yavam lechad leshtevamot, leshtevamim levamachad. Tanto faz se for um yavam para duas evamot, ou se for dois evamim para uma evamá só. Se ele teve relações com uma delas, ele não hayav gueto para aquela que ele teve relação? Ele não pode escolher halitzá, ele tem que dar um gueto. Uma vez que ele halatz e halatz. Ele fez a halitzá com as duas, o que ele fizer depois não tem mais nada. Ou que ele halatz e fez mamar. Ou que ele fez halitzá com uma e depois deu mamar para a outra. Só vale o primeiro ato. Tudo que vale depois, não. Depois da halitzá, acabou, está tudo liberado. Então, mas essa que é a pergunta. Quando ele foi, teve relação com uma delas, ele já não fez, é como se tivesse feito o ibum? Então, se foi depois da halitzá com a outra, não. Aqui a casa dessa Mishnah é a seguinte. Entendi. Halitzá para as duas. Ou halitzá para uma. Acabou. Tudo que fez depois. Essa reduz. Tudo que fez depois. Para Issus ele não pode mais ter relação. Isur se teve relação. Gueto não vai, como se tivesse dado um gueto para uma mulher colocar na rua. Não teve ligação nenhuma para dar gueto. Se fez depois não vale nada. Vamos lá. Última Mishnah. Essa Mishnah é a continuação de outra Mishnah que falou sobre Yavam Echad para uma Yavamá. E ela volta no final da Mishnah. Vamos ver aqui. Halatz ve'asamamar. Quer dizer, ele fez halitzá e fez um mamar com a mesma mulher. Natan get o baal. Ou que ele deu get e teve relações. Quer dizer, coisas contraditórias. Ele fez halitzá, mas por outro lado fez mamar, que é metade, vamos dizer assim, como se estivesse casando, mas não fez, não consumou. Ou que deu o get, por um lado, e fez o ibum, consumou o ibum. Então ele fez a parte da Humra, por um lado, mas ele fez o abençoado do outro. Quer dizer, halitzá e mamar. Contraditório. Get, ou teve relações contraditórias. Ou baal ve'asamamar. Ou que ele teve relações, depois ele deu mamar. Venatan get, depois deu get e fez a halitzá. Fez os quatro. Esse cara é muito complicado, esse cara que faz isso. É. Não, o cara que faz qualquer um desses aqui é complicado. Tô sem sentido aqui, cara. Não, o cara que faz qualquer coisa desses aqui é complicado. Baal ve'asamamar, e depois ele deu o get e fez halitzá. A regra é na halitzá cru. Não tem nada depois da halitzá. Ben batchilá, ben baemsa, ben basof. O que a Mishnah quer explicar para a gente, mais que ele traz uns casos meio quase que absurdos, é o seguinte: depois de halitzá, acabou a ligação total. Isso que ele fala: ben batchilá, ben baemsa, ben basof. Não interessa qual foi o que você fez primeiro. Deu mamar, deu get, teve relações. No momento que ele fez a halitzá, acabou tudo. Tudo depois da halitzá, nada. A proibição é um monte de coisa, mas não vale. Mas no momento que fez a halitzá, acabou. Halitzá no começo, halitzá no meio, halitzá no final. Vê a Beilá, se ele teve relações com ela. Bismad Sheibat Halá, quando é no começo, é na Haré Club, depois disso não tem nada. Baem, se for no meio, se ele deu um gueto para ela primeiro e depois ele teve relações com ela,
o Basov, se for no final, por exemplo, se ele deu um get e fez o Ma'amar, e depois ele fez relações, isso é Shacharia Klum. Depois disso, já que é uma Biá Psulá, ele precisa fazer Khalitsa. Já que já tem o get, ele precisa fazer Khalitsa. Rabbi Nehemia Omer, Achat Beilá, Achat Khalitsa, Ben Betchilá, Ben Betchilá, Ben Shacharia Klum. Rabbi Nehemia ele fala diferente. Já que a mitzvah aqui é ou fazer Ibum consumando, ou fazer a Khalitsa, se você fez o Ibum consumando, tanto faz se foi depois do get, depois do Mamar, mesmo que você tenha dado o get antes, uma vez que a mitzvah aqui é só por Beilá, ou você consuma o Ibum, ou você vai Khalitsa, se você consumou mesmo depois de fazer o Ibum, mesmo depois de dar get, o Ibum valeu. Essa é a opinião de Rabbi Nehemia. Porque para ele não é só a Khalitsa que tanto faz onde vem. A Beilá também, contanto sendo feito Khalitsa antes. Khalitsa já era. Mas você não fez Khalitsa, deu get, depois consumou o Ibum, uma vez que o get aqui é só de Rabanan, e pela Torá você tem que consumar o Ibum, está consumado, está consumado. Essa é a opinião de Rabbi Nehemia, e aqui acabamos todo no final desse Perek. Vamos para a Gemara. Fala a Gemara o seguinte. A Gemara vai falar sobre Get e Ma'amar com Evamar. Ad Kan lo Pligedun discutiram na Banda Gamaliel Chamim nessa Mishnah. Ela é Beget Achar Get, só depois do Get, Ma'amar Achad Ma'amar, Ma'amar depois do Ma'amar. Aval Get Achar Ma'amar, Ma'amar Achad Ma'amar, Mehadei, mas o Get depois do Ibum, ou o Ma'amar depois do Ibum, eles falam que tá bom. Mas tá Ma'amar Abad Get Ma'amar Mehadei. Por que Chamim falam que o Get depois do Ibum, valeu? Se fez o Ibum depois deu o Get, está separado. Aqui ele está falando do Get, a discussão deles é get depois do get, um get depois do outro, ou mamar depois do outro, nos dois casos, etc., de dois evamot, ou dois evamim com um evamá só. Agora, por que Gamim falam que o get, se for depois do ibum, vale o get? Porque não fala para deixar de saber. Fala, Gumará, Mishum de Meane, Meala, Mendiamar, Meane, Amrei, get leotzia, Vachalitza, leotzia. Já que o get sempre vale para qualquer caso. Qualquer outro caso, o get é uma separação, get, valeu. Então, se você falar que agora o get não vale nada, pode ser que eles vão falar que também Khalitsa igualmente não vale nada, uma vez de fazer Ibum, depois de fazer Khalitsa, eles vão acabar fazendo Ibum e depois a Khalitsa. Falar, se essa mulher não pega nem o get, que vale para qualquer uma mulher, o get que vale para todo mundo, que essa mulher não pega, nem a Khalitsa. Então mesmo que fiz Khalitsa, vou fazer Ibum, agora pensei melhor fazer Ibum. Vou acabar fazendo Ibum depois de Khalitsa. Então eu falo que o get também pega, o get também vale. Deu o get, então não pode mais fazer Ibum, tem que fazer Khalitsa. Mas então, porque os Rabim falaram que o Ma'amar, depois que fazer do Kaim Ma'amar, vale para alguma coisa. Ao ponto de falar, ela não pode fazer Ibum com outra, tem que dar o get para liberar. Por que o Ma'amar vale alguma coisa? Se pela Torá só Ibum, só consumando Ibum vale alguma coisa para Gemara. Bishum de Meane Bealma, mesma lógica. Já que se uma pessoa pegar um homem e outra uma mulher, qualquer homem com a mulher nada a ver com Ibum, nada a ver com nada. Ele pega lá um homem e uma mulher, dá só Ketubá, entre aspas só, ou dá aliança e tal, já é um problema. Tem que dar o get para liberar ela. Uma vez que isso vale para qualquer um, se a gente falar que aqui nesse caso não vale, de amar Talomeani não vale nesse caso. Abre Ma'amar Leknot e Viá Leknot. Me dê Ma'amar Lomeani, Biá Lomeani, Viá Tremever vai Viá. Sabe o que vai acontecer? Eles iam falar uma vez que não vale nem como vale para todo mundo. Para todas as mulheres, o Ketubá é excelente, o jeito que casa. Se essa aqui não vale, então nem Biá também não vale. E aí você tem problema com Biá. Então deixa todos os jeitos que vale para todo mundo, vale também para essa. Mas tá Ma'amar Abandon Biá Psulá e Shacharia Klum. Por que falaram Chamim? Que a Biá Psulá, por exemplo, você deu um gueto para ela, e depois teve relações com ela, isso aqui é uma Biá Psulá, não deveria ter tido essa relação. Ou depois do Ma'amar com outra Evamá, ou que ele deu um Ma'amar para uma Evamá, teve relações com a outra, também é Biá Psulá. Por que ele fala que isso aqui não por que ele fala que depois disso tem que fazer Khalitsa? Fala Gemara, Amri, e Biá Hargeti. Se for Biá, se essa Biá for depois do gueto, por exemplo, que ele deu o gueto para ela, ou deu o gueto para outra, e teve relações com essa. Gzerá Biá Harget Mishum Biá Har Khalitsa. A Gzerá é, já que você deu o gueto para uma, você não pode ter relações com a outra, para não chegar a fazer Khalitsa com uma e ter relações com a outra. Vei Biá Achar Ma'amari, e se ele teve relações com uma depois de fazer Ma'amar com a outra, Gzerá Biá Achar Ma'amar Mishum Biá Achar Biá.
Fala, não pode fazer relações como você deu uma marca com a outra, para não chegar a ter relações como depois fez relações com a outra e com a outra, completo. Uma vez que você ligou com uma, não pode fazer mais nada com a outra. Para você não chegar a fazer o Subdeurado. O Maita vai morar bom na Halitza Psulá e na Haria Klum. Por que o Ramim falou depois essa Halitza Psulá? Quer dizer, depois que deu o Get, ou depois fez Mahamar, não pode ter nada depois, não pode ter nada depois dela, quer dizer, a Halitza que você fez depois do Get, ou depois do Mahamar, não precisa fazer mais nada, a Halitza corta tudo. Fala com a Amri, mas seria que será, lógico que é isso. Halitza depois do Get, Halitza depois do Mahamar, acabou? Não, Nigzor, Halitza, Harget, Mishum Halitza, Harhalitza. Você poderia falar para fazer a seguinte que será. Fazer Halitza, Haraget. Se você faz Halitza depois do Get, as pessoas vão pensar que precisa de Halitza depois de outra Halitza. Você deu o Get para Halitza com a outra, vão pensar que você fez Halitza com uma, tem que fazer Halitza com a outra também. Kol que a Nidachlot Vetize, fala com a ela pode continuar fazendo Halitza quantas vezes quiser, por quanto quiser. Isso aqui não é nada. Cuspindo os sapatos quem quiser. Fala com a links do Halitza Achar Mamar, Mishum Halitza Achar Biá. E vamos falar para ter Halitza depois do Mamar, para fazer Halitza depois da relação. Ato Halitza Achar Mamar Bilobai, Gedli Mamaró. Fala com a também não tem o que suspeitar com esse caso. Por quê? Halitza depois do Mamar. Não precisa do Get também? Por causa do Mamar? Precisa do Get. Se fez o Mamar, precisa do Get e precisa do Halitza. Halitza achar Biá nami, vai Get lebiato. Halitza depois da Biá, mesma coisa, se ele fez o Ibum, depois do Halitza, também precisa do Get. Então, uma vez que você fez Mamar, precisa do Get, fez Biá, precisa do Get, então não precisa falar para fazer, não precisa ter essa suspeita de tiver Halitza. Tá bom, Amarava falou Rava o seguinte: Maitama de Rabban Gamliel. Qual o motivo de Rabban Gamliel que falou nos dois casos de Evamim, ou o caso de duas Evamot, então dois Evamim para um Evamá, ou dois Evamot para um Yavam, que en Get achar Get vem Mamar achar Mamar. Por que ele fala que não tem Get depois do Get? Um Yavam dá dois Get para cada uma, ou dois Evamim, os dois dão o Get para um Evamá, ou os dois fazem Mamar. Fala Gumará, Demesafka lei Get, Idachi Lodachi, Mamar e Kani Lokani, porque tem dúvida. No caso da Halitza, no caso da Evamá, o Get vale para alguma coisa? O Get separa completamente? O Mamar ele casa completamente ou não casa completamente? Então se ele casa completamente, se ele não separa, se não vale nada, os dois darem o Get, não vale nada, não valeu nada e acabou. Tudo aqui é palhaçada. Agora, se o Get vale para alguma coisa, então não pode os dois darem? O segundo não valeu nada. Então já pela dúvida se vale alguma coisa ou não, só o primeiro que deu vale alguma coisa, tem a dúvida. E o segundo não vale nada. Essa é a lógica de Rabban Gamliel. A mesma coisa com o Mamar. Fala Gumará, Idachi Lodachi. Fala Gumará, Get, por exemplo, Get. A dúvida de Rabban Gamliel é o seguinte: Get, será que ele completamente liberado ou não está completamente liberado? E Kamadachi, se o primeiro que deu o Get está completamente liberado, Batramai Kav, o segundo o que fez? Nada. E Kamalodachi, agora se o primeiro não está liberado por causa do Get, Batranami Lodachi, o segundo também está liberado. O que valeu? Nada. Então o segundo para Gamliel, tanto faz se vale ou se não vale o Get. Não vale nada. Se vale o primeiro, o segundo não fez nada. Se o primeiro não vale, então esse aqui também não vale nada. Mahamar, agora no caso de Mahamar. E Kani Lokani, será que ele é um casamento ou não é um casamento no caso de Ibu? E Kamakane, se o primeiro foi lá, fez Mamar e comprou, agora já é um casamento, Batramai, o que o segundo fez? O segundo vai lá, faz uma, dá Ketubá para outra que já tem Ketubá, não vale nada. Vem Kamalokane, agora se o primeiro não valeu nada, Batranami Lokane, o segundo também não cabe, também não vale nada. Então a lógica de Rabban Gamliel é uma lógica válida. Tanto faz, se você vê na tabelinha, se o Get vale ou o Get não vale. Primeiro e segundo. Se o Get vale alguma coisa, o primeiro já deu, já está completamente liberado. O segundo, quando dá, não vale nada. Agora, se o Get não vale alguma coisa, não vale nada, então nem o primeiro nem o segundo vale nada. Então o segundo nunca vale nada. Teoria dos jogos, né? Uhum. O segundo nunca vale nada. Lógico. Agora vamos para o Mamar. Mamar vale, o primeiro deu, casou. O segundo deu, vale nada.
Mamar não vale, o primeiro não vale nada, o segundo não vale nada, então o segundo nunca não vale nada. Isso é a lógica da Rabban Gamliel. O segundo nunca vale nada. Fala como aí te veio perguntar Abai para Rava, o modelo Rabban Gamliel Sheish Get Achar Mamar. Mas Rabban Gamliel, por outro lado, ele fala que ele concorda que tem que ter um get para o mamar depois do mamar. O mamar achar get, e se teve mamar depois do get, ve get achar biá o mamar, e se teve um get depois do get, e depois biá e mamar. Quer dizer, ele deu um get, depois ele consumou o ibum, e depois deu um mamar maktubá. O mamar achar biá ve get. Ou que teve um mamar, depois que já tivesse consumado e o get. Vem mesav que ele Rabban Gamliel. E se ele tem dúvida para tudo isso? Teve que biá ele isso aqui deveria ser o quê? Uma biá, um ibum, a princípio. A única coisa que deveria valer é o ibum, porque o get e o mamar é dúvida, pode não valer nada. Fala vetiknei e a takaná não deveria valer nem para o get nem para o mamar. Fala de atnan, como a gente viu na Mishnah, a beilá, bisman shebat chilá, en acharei klum. Fala a gente já viu isso na nossa Mishnah, porque se a beilá, se ele tiver a primeira consumação, como a gente viu no final da Mishnah, se a primeira coisa for a consumação do ibum, depois disso não vale mais nada. Já consumou o ibum. Ela marabai, fala Abai, assim ele vai explicar a Rabban Gamliel. Leolam, pshita leila Rabban Gamliel begededachi. Rabban Gamliel não tinha dúvida se valeu ou não valeu. Esquece esse quadrinho aí. Ele não tinha dúvida se valeu ou não valeu. Vale, o get vale. O mamar decane, e mamar ele sim compra. Compra todas as mulheres. Deu uma ktubá. Deu uma ktubá. Mil amurabonon, mas já que falaram Hamim o que? Hayevamar bechad tzad mihanei baget, bechad tzad mihanei mamar. Já que falaram Hamim, que essa vamar, de um lado ele vale o get para empurrar ela. Ele não pode fazer ibum, mas não vale completamente. E por um lado vale também o mamar para comprar para casar. Get achar get lodachei, derrad achali kama. E o get, o segundo que dá o get não vale nada, por quê? Porque esse lado, o primeiro já deu o get. Se dois deram o get, não vale nada. Mamar achar mamar lokane de akanela kama, a mesma coisa. Se mamar, depois do segundo, se o segundo deu mamar, depois do primeiro ter dado, o primeiro já comprou a parte, tinha que comprar, que a gente já casou da parte que casar para o mamar, e o segundo não valeu nada. Get achar mamar achar get haimil takadachei, fala Gumará, se no caso que deu um get depois do mamar, ou mamar depois do get, isso quer dizer, o get aqui já empurrou ela. E por outro lado teve mamar que trouxe ela, que casou com ela. Então isso aqui teve um mamar que compra a parte, mas teve um get que empurra a mesma parte. Então, fala de acordo com a Abai, Rabban Gamliel não tem a dúvida que compra, tem uma certa validade, o get ou o mamar. O problema é que para mamar não é o suficiente. E se você fez mamar, você tem que dar o get por causa do mamar. Se deu o get, você tem que fazer chalitza, porque ainda tem a outra parte. Fala, Rabanan, get mamar ve mamar. E Rabanan, o que eles sustentam? Todos eles falam o seguinte: todos os dois dos Evamim que deram para eles fizeram canal de Hamim, que tem uma força de gueto e mamar com Evamar. Então, no caso, que tem algumas Evamot, para toda uma de Hamim fizeram uma takaná, que elas têm uma força com esse gueto que é Evamar por si só. Agora, o negócio é que só pega na primeira. Verhai biá psulá, e Hamim, desculpa, Hamim, para a opinião de Hamim, a única coisa que corta, ou que corta a relação de todas as outras, por exemplo, é um cara, outro é casado com 3. A única coisa que cortaria a relação dele com as outras duas seria ou a consumação do ibu, ou a chalitza. Agora, mamar, get, nem compra completamente, nem casa completamente, nem corta completamente. Rabban Gamliel já fala que compra completamente ou corta completamente se você não tem mais nada com as outras. A gente falou não. Mamar e o get nesse caso não é o suficiente. Nem para cortar, nem para casar com ou ibum ou chalitza. Ou ibum ou chalitza para caminhar é a única coisa que compra, ou que casa ou que corta completamente. Ele pode fazer uma marcuma, desistir e fazer o ibum com a outra. Não pode. Mas não pode ler rumra. Por outro lado, se você fez mamar com essa, outra não pode casar com mais ninguém ainda. Mas você vai fazer mamar, get e depois escolher outro? Tem que fazer chalitza para poder fazer. Não pode.
Mas se fizer Halissá também não pode pegar as outras. Não, mas pelo menos você liberou essa. Ou seja, então o cara, quer dizer, o cara fez uma mamada e dançou. O cara pegou uma mamada, não pode pegar mais ninguém. Isso. O cara, sem querer, na desespero, ele fez uma mamada com uma. Mas ele ainda está interessado na terceira lá. Não. Ah, Já era. Get e Halitzá. Mas e dois irmãos? Se um fizer Halissá, o outro não pode fazer Ibum. Não. E se um fizer Get, o outro também não pode fazer mais nada. ou seja, é melhor sentar a família e resolver tudo primeiro. Isso aqui é Lechumra. Então, é melhor sentar. Rabanan. Pela Sempre Torá, Lechumra. se um cara, se dois irmãos, se um fez o mamar aqui, pela Torá não tem nada. Mas Ramim fizeram um decreto. Uma vez que o mamar, para todas as outras mulheres no mundo, é uma ketubá vale, então aqui também tem que parar alguma coisa, o outro já não pode mais. Takanat e Ramim, se ele é Humra. Para a Torá, com Evamá, só ou consumando ou com Halitzá. Ou seja, tem um caso desse, senta a família inteira, resolve Ai, antes, não negocia precisa- e não depois precisa fala. fazer. Antes que alguém faça uma besteira, Não precisa estraga. do Beidin para fazer tudo isso? Ué, o cara vai fazer como, cara? Como pode ter essa confusão toda se... Não. O mamar, a ketubá, você pode ter com testemunhas. Só o testemunho. Igual a ketubá de hoje. Não precisa de um beidinho para casar. Você pode testemunhas. Só testemunho. Testemunha. O gueto, com testemunha. Testemunho. Verrai Biapsulá. Fala Gumará. Abai continua. Explicar o que ele está falando sobre a Gamliel na Braita. Que tem gueto depois de Biá e mamar depois de Biá e gueto. Rabban Gamliel. Verrai Biapsulá. E essa Biá, quer dizer, essa relação que